e sairá e encontrará pastagem. Encontrará pastagem. Os irmãos podem se assentar. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta noite. Eu não sei se tem visitante aqui, eu não sei se tem alguém que vem pela primeira vez. Eu quero dizer que você é importante para casa. Quero agradecer a todos aqueles que estiveram, os que estiveram à frente, mas a toda a equipe, toda a igreja, todos aqueles que nos assistem de uma forma, pelas lives que são depois colocadas no ar, que ajudaram, contribuíram para o Salve o Coração. É um projeto que nasceu, não foi no coração de homens, não foi no coração de ninguém. Ele nasceu primeiramente no coração de Deus. E tudo que nasce no coração de Deus persiste, persevera e permanece. Então eu louvo a Deus por cada um que contribuiu. Lá em João capítulo 10, versículo 9, ele diz que ele é a porta. E do mesmo autor, que é o Espírito Santo, que usou da minha vida para ministrar sobre qual voz você está ouvindo. Qual voz você está ouvindo? Quem esteve aqui nesta ministração? Que ministração tão importante num dia tão importante. Que voz que nós ouvimos? Às vezes damos ouvidos às vozes que não provêm de Deus. E precisamos ter discernimento. E do mesmo autor, hoje o Senhor colocou, desde o dia que eu saí daqui, um outro tema semelhante. Que porta estou entrando? Que porta estou entrando? A porta que você escolhe hoje determina a vida que você viverá amanhã. Talvez o que você está vivendo hoje foram portas que você escolheu ontem, anteontem, ano passado, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, não sei quantos anos. Mas as suas escolhas lá atrás determinaram a sua vida hoje. Mas eu quero desafiar a você a fazer escolhas hoje que vão determinar a sua vida daqui para frente. Que porta você está entrando? Que porta estou entrando? Eu fiz esta pergunta para mim. E eu faço essa pergunta para você. Todos nós entramos por portas todos os dias. Todos nós entramos por portas todos os dias. Portas não são apenas lugares. Portas são decisões, alianças, acessos e caminhos. Olha só, portas, elas são decisões que tomamos, que entramos por essas decisões, que influenciará o meu destino. A grande pergunta é: por qual porta estou entrando? Eu gostaria de levar você a pensar em qual porta você está entrando.
a porta que você escolhe, ela vai determinar a voz que você ouve, o lugar onde você permanece e o futuro que você constrói. A porta que você escolhe determina o tipo de voz que você ouve, o lugar que você permanece e o futuro que você constrói. Jesus não disse, eu sou um caminho entre outros. Jesus não disse isso. Jesus, ele afirmou com autoridade, eu sou a porta. Nem toda porta vai te levar à vida. Nem toda decisão vai te levar à vida. Nem toda escolha te leva à vida. Amém? Estão entendendo? Vivemos num tempo, queridos, em que muitas portas estão sendo abertas para nós. Mas assim como aquela ministração que eu disse, que pergunta qual voz que você está ouvindo para ter discernimento, eu quero te perguntar também qual porta que está sendo aberta e se você está tendo discernimento para enxergar se essa porta vem de Deus ou não. Porque nem todas as portas que estão sendo abertas vêm de Deus. Interessante que onde que o Senhor me levou nesta ministração, ministrando sobre voz que eu estou ouvindo, pela porta que eu estou entrando, porque quando eu comecei a fazer o curso do Ministério Preceito, pelo método indutivo, estudar a Bíblia pelo método indutivo, que é a forma de discipulado desta igreja. Qual é a forma de discipulado desta igreja? Método indutivo. Que método é esse? A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia vai falar e revelar o que ela está dizendo. Não sou eu, não é pastor, não é ninguém. Então esse método, ele traz verdades para nós. Porque você vai perguntar para a Bíblia quem, quando, onde, porquê, como, qual. O que está acontecendo, por que está acontecendo, onde está acontecendo, como aconteceu, por que aconteceu, de onde vem, para onde vai. Não tem método melhor do que esse. E eu não carrego esse método como uma caixinha que é só minha. Ele é aberto para que todos venham ter entendimento e tenham relacionamento profundo com o Senhor. Então, quando eu o Senhor trouxe, me fez lembrar, quando eu iniciei como estudante da palavra de Deus, do método indutivo, em 2002, e nunca mais parei, porque aquele que quer ensinar, que quer estar de pé ensinando, tem que sentar para aprender, e eu sento até hoje. E aqui na igreja, todos sentam para aprender. Porque o conhecimento é inesgotável. E aquele que é sábio é aquele que não retém, mas o que conhece e compartilha. Eu lembrei da minha professora, antes de me tornar coordenadora do Ministério Preceito, eu era estudante. Eu lembrei da minha professora. Quem aqui já fez aquele discipulado, ser um discípulo avaliando um preço real? Ali, dentro da sala de aula, a minha professora Cristina, dentro do contexto daquilo que estávamos estudando, eu fiz uma pergunta.
E ela me explicou o seguinte, como se fosse a porta, ela me falou de um embrulho. Eu fiz uma pergunta e ela falou assim, olha, pensa que você quer muito uma coisa. Pensa em uma coisa que você quer muito, muito, muito. Aí eu pensava, um presente. Um presente. Seja mulheres, seja um par de sapatos, seja uma bolsa. Eu nem estou falando de coisas espirituais, eu estou falando até de coisas materiais. Homens, um carro. Não, aí está muito grande. Vamos falar, um par de sapato também, né? Você quer muito e alguém vem e te entrega aquilo que você queria. Aquele embrulho. Ele vem na tua mão, você precisava daquilo, você tinha pedido para Deus aquilo, você necessitava, mas você tem que pedir a Deus discernimento. Será que é Deus que está me entregando? Será que é o Senhor que está me entregando? Ou o inimigo, também sabendo do que você necessita, te manda as coisas e você fala assim, nossa, foi Deus que me deu. Mas na verdade, o inimigo está entregando para que você tenha um alívio imediato e se confunda. Porque nem tudo que você está precisando naquele momento e que te entregam é de Deus para a sua vida. Eu fiquei pensando, eu falei, e aí, como que eu sei se é de Deus ou não? Ela falou, preciso orar e pedir discernimento. Porque às vezes é um embrulho que você pega e você fala, nossa, era o que eu queria. Mas você tem que saber falar, não é a hora de eu receber. Não é a hora de eu receber. Não é a hora. Então estamos vivendo um tempo em que muitas portas estão sendo abertas e nem sempre as portas vêm de Deus. Parecem oportunidades, existem portas que elas parecem oportunidades, parecem liberdade, parece crescimento, mas por detrás delas existe confusão, cansaço, vazio espiritual e perda de identidade. Quantas vezes você começa a se envolver em coisas que Deus não mandou você se envolver e você acaba sentindo um vazio espiritual, fala assim, eu vou morrer. Parece que nem Deus está vendo o que eu estou passando. Você começa a sentir aquele vazio, um cansaço. E você é crente, eu não estou falando aqui nem com quem não sabe quem é Jesus, você que é crente, é de Jesus, você começa a perder até mesmo a sua identidade como filho. Você começa a falar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Nunca você fez essa pergunta? O que está acontecendo? Parece que eu estou perdida dentro de um caminho que eu já conhecia. Alguém já fez essa pergunta? Alguém já passou por isso? O caminho você conhece, você sabe a verdade, você já experimentou o sobrenatural de Deus, você experimentou milagres, mas existiu alguma coisa, alguma porta que você abriu ou entrou que não era para você entrar. Aí fica chorando. E chora. Há caminho que parece certo, lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz, há caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele conduz à morte. Há caminho que até parece certo, mas o fim dele conduz à morte. Nem tudo que se abre é permissão de Deus. Algumas portas são testes e não respostas. Como que eu sei? É só lembrar de Abraão, queridos. Deus falou, ó, é isso, você vai matar o seu filho. Abraão passou por uma prova. Ele foi provado na obediência. E na hora o Senhor teve o quê? Provisão daquela prova que ele passou. Mas Abraão, ele andava com o Senhor.
Abraão tinha intimidade com o Senhor. Aí nós, queridos, temos que entender que Jesus veio a esta terra para fazer com que nós tenhamos intimidade com o Senhor. O Senhor Jesus veio a esta terra para deixar o Espírito Santo para que nós possamos nos relacionar com o Senhor. Nós é que não sabemos usar do poder que cantamos, do poder do Espírito Santo em nós. Porque nós não fazemos a vontade do Espírito, mas muitas vezes a vontade da carne. Aí depois que escolhe, não era para ter feito isso. Quantas vezes, às vezes tem conselhos, a pessoa, primeiro, muitos não me pedem o conselho, já vem com o prato pronto. Aí não tem o que eu falar, né? A pessoa chega e fala, olha, não, eu orei, eu conversei com fulano e eu vou fazer tal coisa. Ali já o Senhor falou, vai dar errado. Mas como que eu falo para a pessoa assim, ó, você está indo para o caminho errado, vai dar errado. Sabe o que vai acontecer? A pessoa ainda vai olhar e vai achar assim, está com inveja. Olha que triste. Não, é verdade. Não, é que ela não quer meu bem. Parece que eu só quero o mal da pessoa. Não é? Ainda o que está na pessoa, ela quer pôr na gente. Aí o que eu olho e falo, Senhor, vai se lascar, o negócio é eu orar, porque vai voltar aqui. Aí volta aqui, aí eu vou falar assim, ó, querida, eu já sabia que ia acontecer isso. Eu já estava preparada para que você viesse e nós vamos orar, porque agora não dá, não tem o que fazer. E assim mesmo, a Deus infinita misericórdia, Ele dá escape. Deus dá escape. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus que Ele não olha a nossa ignorância. Ele nos dá escape. Então, algumas portas são provas, são testes e não respostas. O embrulho é a resposta de Deus. Olha, esse embrulho hoje, eu vou dizer que está muito mais claro para nós do que nós imaginávamos. Como que eu vou saber se é teste? É cilada. Cai fora que é cilada. Como? O IA. Hoje em dia você fala uma coisa, o Instagram já fica mandando lá. Antigamente nós era tão tontinho, né? Eu era. Como a gente era inocente. Vira aí para teu irmão e fala assim, você era tão inocente. Isso, é para vocês ficar acordado, né? Sabe por quê? Vamos falar a verdade. Eu falei isso para o apóstolo. Essa inteligência artificial que chegou no Brasil, ela já existe. Quantos anos lá para fora, Nando? Bastante. Eu falei isso para o apóstolo. Falei assim, a inteligência artificial chegou aqui no Brasil. Sabe o que é isso? É o resto que tá, o melhor lá com o Musk ainda está lá. Não chegou aqui. Nós estamos com aquilo que começou lá 20 anos, chegou aqui agora e nós estamos se achando. Viu? Eles estão dando só um pouquinho para nós, para a gente ficar feliz. E como já existia, o Google já existia, lembra, volta aí, porque o IA, ele explodiu quanto tempo aqui? Uns 2 anos. Esse ano então bombou, certo? Presta atenção. Mas se você voltar de 2 anos para trás, a gente conversava na mesa, o celularzinho virado, a gente conversando na mesa, falando dos planos tão puramente. Eu mesmo. Eu queria tanto tal coisa, eu pensava tal coisa. Eu queria umas férias, eu achei que eu precisava ir. Vamos arrumar um lugar. De repente, a gente virava o celular, o que acontecia? Praia não sei do que, carro não sei da onde, Aí o que a gente fazia? Gente, é um sinal de Deus isso aqui, porque até olha, você acredita que o celular está mandando para mim? Quem nunca passou por isso, joga a primeira pedra. Pensa você há 2 anos atrás, se o celular não fazia isso, e você caía e achava até que era a resposta de Deus. Só eu? Só eu? É que agora nós descobrimos que é o IA. Como que chama agora? Algoritmo? Como que é, Dani? É isso? Isso. Porque ele pega o seu perfil e manda tudo que você gosta. Ele já fazia isso, só que a gente não sabia. Então a gente caía em cilada e falava assim, é de Deus.
Eu falo para você que a pastora Adriana já está rindo lá e falava, é porque é isso, eu fazia isso. Nossa, é a resposta. Graças a Deus que no casamento sempre tem o iludido e o racional. Quem é o iludido no casamento e quem é o racional? Para e pensa aí, não fala aí, tá? Né? Aqui lá em casa eu sou a iludida e o apóstolo é o racional. Aí então não tem IA, não tem Google, não tem nada que faz ele investir em aquilo que não serve. Ele fala, tudo bem, é resposta de Deus, mas nós vamos continuar orando, porque aí é resposta de Deus para você, mas não chegou aqui ainda a resposta. Né? Sempre tem o iludido e o racional. O problema é quando o racional se deixa ser envolvido pelo iludido. Aí está lascado, né? Porque Deus faz a peneira e ainda assim o outro vai e leva. São embrulhos. Eu estou falando tudo isso para entender. Cuidado com os embrulhos que chegam e não é de Deus para a tua vida. Amém? Muitas vezes nós pensamos em Jesus como somente como um conselho. Somente assim, Jesus, ele vai se apresentar somente como um conselho. Jesus, ele é a porta, amém? Ele é a porta. Então, qual porta que você está entrando? Então, Jesus, ele não é uma opção, ele é a porta. Então, Jesus, ele não vai só se apresentar como conselho. Ele é um conselho, mas ele não vai se apresentar como um conselho. Ele é uma inspiração, mas ele não vai se apresentar somente como uma inspiração. Ele é uma ajuda emergencial, sim ou não? Mas ele não vai se apresentar somente dessa forma. Ele se apresenta como a única porta verdadeira, a porta que quando entrarmos por ele, seremos salvos. E no pacote de ser salvo, temos conselho, temos ajuda emergencial e temos a inspiração dele. Porque quem entra pela porta, que é Jesus, ele sendo a porta da sua vida, você será completo. Quem entra pela porta encontra salvação. E não é pelo seu esforço. Eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, vive cansado. Ainda se justifica, coloca o seu cansaço culpando o outro. Não, Jesus, quem entra por Jesus encontra salvação, não pelo esforço, não pela religiosidade, não pelo desempenho, queridos. A porta de Jesus é o acesso verdadeiro para tudo aquilo que você e eu necessitamos. Ele é a porta. Lá eu tenho acesso. Lá você tem acesso. Nós temos acesso ao perdão. Nós temos acesso ao descanso. Lá eu encontro direção. A porta define. A porta define o tipo de vida que você vive. Que tipo de vida você está vivendo? Que porta você está entrando? Jesus, aqui em João, capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, terá direção, terá os meus conselhos, terá minha ajuda emergencial. Eu vou ser a inspiração, eu sou a motivação, eu te levarei para o céu, eu te consolo, eu te apacento, eu te dou provisão. Entre.
Aí ele diz assim, continua dizendo, no mesmo versículo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Isso fala do quê? Segurança, liberdade e provisão. Eu já ministrei aqui, já ministrei no Espaço A. Existem pessoas que vivem pela providência. E eu quero declarar que o povo apostólico vive pela provisão. A providência é aquilo que todo mundo usufrui. Eu já falei, mas volto a repetir. Tudo que todo mundo usufrui. O sol é a providência de Deus, porque todo mundo usufrui. A chuva é a providência de Deus caindo sobre a terra. Todo mundo usufrui. A chuva, todas as coisas que o Senhor da natureza, tudo que temos, todos usufruem. A provisão é particular, é o que você necessita. É para você. O que você necessita, Ele é a provisão do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Quem entra pela porta de Jesus, quem entra por Jesus, que entra pela porta certa, não vive sufocado, não vive perdido e nem mendigando o sentido, porque Ele vai pegar pela sua mão, porque você entrou pela porta, Ele vai dizer: vem, eu sou contigo. Quando a porta é Jesus, o ladrão não tem autoridade. Se você olhar aqui neste capítulo um pouquinho antes, lá vai estar falando nos versículos sobre, Jesus vai estar falando sobre o ladrão. Se você olhar no capítulo 10, está falando sobre o ladrão, sobre o rebanho. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E esse ladrão, muitos falam do inimigo. Sim, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas aqui neste contexto, Jesus está usando um aprisco, onde era um muro dessa altura. Aqui, ó, mais ou menos isso aqui. E uma porta. E o pastor deitava naquela porta. Quando o pastor deitava na porta com o cajado, o ladrão não entrava por aquela porta. Porque o pastor defendia aquele rebanho. Eu quero dizer algo para você. Se você entrou pela porta, pelo aprisco do Senhor Jesus, o ladrão não tem poder na sua vida. O ladrão, como que ele vai fazer? Ele vai tentar, o ladrão vai tentar subir pelo muro. Ele vai tentar roubar a ovelha. Mas se você estiver sensível à voz do seu pastor, ninguém vai enganar você. O inimigo, o ladrão, ele só age. E como que ele age? Ele só age se você entrou na porta errada. Se você tem a porta do aprisco, Jesus, Ele é a porta, você passou por Ele, você vai estar em segurança. Mas se você escolheu a porta errada, ali o ladrão tem autoridade. Às vezes você está falando assim: meu Deus, por que é que isto está acontecendo comigo? Avalie a sua vida, avalie a porta que você entrou ou a porta que você deixou aberta. Avalie as suas escolhas, avalie as suas decisões, avalie a sua forma de falar, avalie as suas atitudes. Avalie. Hoje em dia está faltando gente constante. Meu Deus, eu estou fazendo um planner com a doutora Leia de 40 dias. 40. Todo dia, além do meu devocional, eu tenho o devocional da doutora Leia. É fácil? Não. Mas todo dia eu levanto e falo: eu tenho que fazer. E tem feito a diferença em muitas coisas na minha vida. E sabe para que é?
Olha quantas coisas acontecem para o emagrecimento saudável. É tudo bíblico. Primeiro dia eu fiquei impactada. Eu lembro daquela menininha que falou na internet, vocês gostam tanto de internet, ela fala, deu por hoje. Quem nunca ouviu aquela menina falando? Deu por hoje. Primeiro dia está escrito lá, já deu, não quero mais essa vida para mim. Depois vai indo, eu sou máquina de vencer. Vencer quem? As minhas emoções, as minhas vontades. E eu vou lá e ainda falo, Senhor, eu faço um devocional daquilo. Existiu um tempo onde estava o quê? O vitimismo. A pessoa que vive se vitimizando por poucas coisas, está sempre ela é a vítima. O mundo conspira contra ela, é um vitimismo. E a pessoa fica lá, doente. O problema está nela, não está no outro. É duro. Biblicamente, coisas de Deus que viram a chave, mas não, fica aquela mesmice da porta que você entrou e você se acomodou e o inimigo está agindo porque você entrou na porta errada. Mas nesta noite, você vai sair daqui declarando que você entrou na porta certa. Você entrou pela porta da atitude real nesta noite para ouvir essa palavra e mudar a rota que você estava e caminhar para a direção certa, porque dia 31 para o dia 1º está chegando, ano da conquista, e Deus vai dar a chave da porta certa para nós, aleluia! Em nome de Jesus, queridos. É para isso. Essas palmas é do Senhor, para a glória dEle. Ei, até hoje você escolheu a porta que você entrava. Até hoje você fez do seu jeito. Até hoje você tomou as suas decisões. Mas eu quero chamar para você, para dia 31, estar aqui, para que nós venhamos receber a palavra profética do ano da conquista para as nossas vidas, abrir a porta que nós vamos entrar, ser constante, ser firme, ser a máquina de vencer as nossas emoções, de vencer as nossas vontades, de agir da forma correta, de ser dependente, totalmente dependente do Senhor. Esta é a palavra que vem do Senhor para nós, em nome de Jesus. É por isso esta palavra, queridos. Ei, acorde. Onde Jesus está, onde Ele é a porta na sua vida, o ladrão não governa, o medo não domina e a culpa não te controla. O inimigo não governa onde Jesus está. Onde Jesus está e você entra por Ele, o inimigo não governa mais a sua vida. Que porta você tem escolhido? Que porta? Que porta você tem permitido na sua vida? Hoje o Espírito Santo nos confronta com amor e chama você para falar que porta que você entrou nos seus relacionamentos, que porta você entrou aí nas suas decisões, na sua vida espiritual, que porta você entrou, que porta você tem permitido na sua casa, que porta que está governando a sua casa. Que porta? Falta de submissão ao marido, sendo as mulheres. Esta porta de insubmissão tem gerado discussões na sua casa, tem gerado briga na sua casa. Que porta que você tem permitido? Marido não tem sido o sacerdote da casa. Que porta? A falta de controle, de domínio próprio no falar, no comer, no gastar, no agir.
Qual porta você tem permitido na sua vida? Eu quero te fazer esta pergunta nesta noite. Que porta você tem permitido na sua vida, queridas? É você. Você tem o poder aí na sua mão. Deus te deu o poder para fechar estas portas e entrar por a porta que Ele quer. Nós cantamos aqui. Que a porta aberta é Ele, porta fechada é Ele. Só que nós precisamos ter o discernimento da porta aberta e porta fechada que é Ele, e da porta aberta e porta fechada que é do inimigo para as nossas vidas. E para isso você precisa ter discernimento. Eu te convido nesta noite a pedir ao Espírito Santo discernimento para as portas espirituais sobre a sua vida. Ai, é o fulano, é o ciclano. Não é. Não vamos culpar aquilo que a responsabilidade é nossa. Eu não sei qual porta. Eu não sei. O que eu peço ao Senhor é que você venha buscar do Senhor e fechar as portas que você tem permitido. A porta do domínio próprio, você não tem domínio. Você não é uma pessoa constante. Eu quero te dizer que nem toda porta é um convite para o céu. Tem portas que abrem, que é para te tirar da verdadeira porta aberta. Nem sempre aquilo que vem é para nós. Algumas portas precisam ser fechadas para que a vida volte a fluir. Que porta você precisa fechar para que a sua vida volte a fluir no Senhor? Ah, eu tenho um passado de trauma com a igreja, de trauma com o pastor. Eu também tive, queridos. E se eu tivesse parado nos meus traumas, eu não estaria aqui hoje. Se eu parasse nos traumas de ministério, se eu parasse nos traumas do que falaram para mim, se eu parasse nos traumas de ovelhas que me apunhalaram, se eu parasse nos traumas de discípulos que me apunhalaram, eu não teria continuado, porque existe realmente um abismo, mas não é à frente, é atrás. Aquele que põe a mão no arado, ele só anda para frente, quando olha para trás não tem o que fazer. Não tem o que fazer, é só para frente. Não tem como renunciar. Porque o chamado é de Deus. Algumas portas precisam ser fechadas. Eu quero que você pense qual porta que você precisa fechar. E que porta que você precisa abrir. Jesus. Fecha a porta que você abriu e entre pela porta verdadeira nesta noite. Jesus não disse para nós, Ele não disse construa uma porta, apóstolo. Ele não disse encontre uma porta. Ele não disse crie um acesso você. Ele não disse. Ele disse eu sou a porta. Eu vou te dar provisão se você entrar. E olha que interessante, você vai entrar e você vai sair. E eu vou te dar provisão. Sabe o que isso significa? Quando Jesus nos permite entrar e nós entramos pela porta certa, nós temos liberdade em Jesus. Nós podemos entrar, nós podemos sair, nós não vivemos uma vida de religiosidade, nós vivemos uma vida abundante com Jesus. Ainda que tudo pareça ao contrário, mas existe paz na nossa casa. Ainda que tudo parece que está caindo, existe harmonia, comunhão, existe a presença do Senhor na nossa vida. É a porta da liberdade. Eu entro e eu saio. Esse é o nosso Senhor Jesus. Porque quando Jesus é a nossa porta,
A nossa alma, ela descansa. A nossa identidade, ela se alinha. E a vida encontra pastagem. Volte para a porta. Volte para a porta certa. Qual é a porta que você escolhe hoje? A porta que você escolher hoje determinará o que você vai viver amanhã. Amanhã, daqui 3 dias, 4 dias, o amanhã será 2026. Que porta você quer abrir para 2026? No seu casamento, nas suas escolhas. Que porta que você quer abrir? E que porta você quer fechar? Chega de fazer as coisas do seu jeito. Tem que fazer as coisas do jeito do Senhor. Chega de fazer as escolhas do seu jeito. Fazer as escolhas do jeito do Senhor. Em nome de Jesus, eu te convido a ouvir a voz correta e entrar pela porta certa. Quem ouve a voz do pastor, entra pela porta da vida. Vamos ficar de pé, queridos. Feche seus olhos.